Boa noite, seja bem-vindo a mais um MIB, os missionários da Igreja Batista da Floresta, neste culto abençoado, onde toda noite, a cada sábado, estará aqui ministrando um missionário em desenvolvimento da Igreja Batista da Floresta. Nós iremos iniciar nesta noite com o missionário José, que virá trazer uma palavra abençoada para nós. E eu espero que você aí em casa esteja com o coração aberto para receber essa palavra. Nós vamos iniciar com uma oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento diante de Ti este culto, eu apresento diante de Ti essa ministração, eu apresento diante de Ti cada vida que está atrás dessa tela, Pai, cada vida que precisa ouvir a Tua palavra. Senhor, que na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha derramar, Pai, a Tua presença em cada lar, que o Senhor venha derramar, Pai, o Teu toque, Senhor Deus, sobre cada vida, Senhor, sobre cada pessoa que precisa ouvir a Tua palavra. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha falar a cada coração, que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor venha trazer resposta a cada coração, que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor venha conduzir a cada vida para o caminho que o Senhor determinou, e que este culto, que esta palavra, que esta ministração, ela venha cumprir o propósito que o Senhor determinou, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o missionário José para vir trazer a palavra. Amém, amém, louvado seja Deus. Paz do Senhor, boa noite. Queria cumprimentar a todos na graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar aí na sua casa, e eu acredito que fatalmente Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que estou muito feliz de mais uma vez estar aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse culto, esse projeto novo que se iniciou, e com essa honra de poder estar abrindo esse projeto. Quero aqui expressar a minha alegria, quero dizer que estou muito feliz mesmo pela oportunidade. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Deus possa falar conosco, que Deus principalmente possa falar com você aí na sua casa, por mais que a distância pareça, nos faça acreditar que Deus não possa ouvir a nossa oração, ou que por conta disso seja mais difícil. Eu quero te animar e dizer que nada mudou, que se você aí alinhar o seu pensamento, a sua fé, juntamente a mim, e no texto que nós vamos meditar, Deus há de te visitar, Deus há de falar com você e te abençoar. Mas louvado seja Deus. Eu queria aqui agradecer a Deus pela pastora Karine, queria agradecer a Deus pela vida do bispo, queria agradecer a eles pela oportunidade de estar aqui, que Deus possa abençoá-los poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu queria que os irmãos aí pudessem, juntamente comigo, abrir a Bíblia de vocês no livro de Marcos. No livro de Marcos, nós vamos meditar num texto que está no capítulo 4. Aleluia. Vai ser Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40 ao princípio. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E até aqui eu queria que nós meditássemos. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Meu Pai, nós, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é justa, reta, verdadeira, que é capaz, ó Deus, de trazer o refrigério para as nossas almas,
que é capaz, ó Deus, de trazer a paz, ó Deus, aos nossos corações, de nos tranquilizar, de nos direcionar. É o Senhor, ó Deus, que em meio à tempestade nos mostra, Deus, o que fazer. É, Senhor, através da Tua palavra que nós retiramos as nossas forças, ó Deus, para poder enfrentar os nossos desafios. E ainda assim, ó Deus, se esses parecerem que são maiores do que nós, ó Deus, nós encontramos, ó Deus, força em Ti. Assim foi com Davi, ó Deus, e no nome de Jesus, no nome do Deus de Israel, que ele foi adiante, ao encontro, ó Deus, do teu inimigo. É assim, ó Deus, animados e motivados mediante a tua palavra, que nós, ó Deus, nos levantamos nessa noite. Meu Deus, eu quero pedir a Ti em nome de Jesus, ó Pai, para que o Senhor possa visitar, ó Deus, o meu irmão que está, ó Pai, aí na Tua casa, ouvindo essa mensagem, essa irmã. Quero pedir a Ti, ó Deus, para que desde já, ó Pai, o Senhor possa tocar, para que desde já, ó Deus, o Senhor possa manifestar o Teu poder, de maneira que essa pessoa, ó Deus, possa Te sentir. Deus, eu clamo a Ti, Senhor, fica conosco, ó Deus, fica conosco. E é certo, Deus, que se nós tivermos a Tua graça, poderemos compreender a Tua palavra. É certo, Deus, que por meio desta, ó Deus, alcançaremos a libertação, pois está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor possa nos abençoar. Dai, meu Deus, a Tua graça, e que o Teu Espírito Santo venha ter, ó Deus, a liberdade para ir falar em nosso meio, no nome de Jesus de Nazaré. Irmãos, eu quero começar dizendo, antes mesmo de entrar, vocês concordam comigo que, de certa forma, existem dois tipos de culto? Há o culto carnal e o culto espiritual. É claro que quando se diz culto, a gente logo pensa em algo espiritual. É óbvio que quando a gente fala de culto, a gente logo associa a nossa mente a essas manifestações e desejamos por isso. Porque o que seria da igreja se ali não ocorresse essas manifestações? Por que eu perderia o meu tempo de ir até a igreja se ali não ocorrem essas manifestações espirituais? Nós somos sedentos por esses movimentos, nós precisamos. A Bíblia diz: o meu povo perece porque não há profecia, ou melhor, por falta de profecia o meu povo se corrompe. Eu acredito que o fato de você, às vezes, buscar em algum profissional especializado uma forma de abrir o seu coração, um modo de procurar se entender, eu acredito que isso tudo é reflexo desse vazio dentro de nós. Eu quero te dizer que esse vazio só é completo pela presença do Espírito Santo, pela manifestação espiritual. E o que seria de nós? Qual seria a função da igreja se não ocorresse essas manifestações espirituais? Eu buscaria então uma palestra? Eu buscaria então algum outro lugar onde tivesse uma pessoa com uma boa oratória para ali falar comigo, para ali eu poder ver algo do tipo, conter um contágio social. Mas, irmãos, você há de convir comigo que o culto espiritual é mais gostoso que o culto carnal? É claro, você põe amor nas minhas palavras, assim como diz o bispo. Eu digo isso porque isso é o desejo do nosso coração. Isto é o que nos faz ser alegre. E eu queria iniciar esse culto dizendo que, irmãos, Deus quer se comunicar conosco, Deus quer falar conosco, Deus quer nos tocar e manter esse relacionamento íntimo. E antes mesmo de nós começarmos a discorrer por esse texto, eu queria pedir licença aos irmãos para nós cantarmos uma música. Queria pedir licença aos irmãos. Eu até não ia cantar, não. Eu até tinha comentado com a Bruna. Eu falei: Bruna, acho que eu não vou louvar hoje, não. Vamos só ministrar mesmo e pronto. Mas eu estou sentindo no meu coração. Eu acredito que Deus quer falar, que Deus quer nos tocar. Eu queria pedir então licença a você, esse carinho, diante de nós ministrarmos, diante de nós começarmos a discorrer nessa palavra, que nós possamos cantar apenas um louvor, que nós possamos
invocar a presença de Deus? A Bíblia nos diz que é por meio dos tangedores, é por meio da música. Eu digo isso porque o rei desce numa batalha, numa guerra, e ali juntamente a outro rei, o rei de Jerusalém, pede para que o tangedor viesse e tocasse, e mediante aqueles acordes, mediante aqueles toques, o profeta profetiza, e há então o recurso, há então a saída, Deus manifesta o seu poder, e então é concedido a eles o livramento, a libertação. Eu queria pedir a licença para os irmãos, para nós ministrarmos, só um pouquinho. Estou aqui reunido juntamente a você, com esse intuito de fazer com que o nome de Deus glorificado seja neste lugar. Satal abora no fansamamento, sadiosavadora no Oxaná. Deus, ouça, Senhor, a nossa oração, manifeste a tua glória neste lugar. Santo, tenha liberdade para no nosso meio andar, que a tua palavra seja aquela que venha nos transformar. Deus, eu te peço, manifesta a tua presença aqui neste lugar. Eu já posso até sentir uma presença diferente, e acredite, não é carnal que eu estou a me referir. O santo anjo acaba de aparecer para mensagens de Deus aqui entregar. Satal agora, tô fantamamente, salando vazora, nandiopan opelia, nossa vadosa no Oxaná, nadarau a papa, petava naquela terra santa você vai voltar. Mas se alegre, eita que coisa linda, naquele vale você vai dançar. Digo vale porque aquele monte você vai subir, e a presença de Deus ali você há de encontrar. Santo Mindora fantamamento, Zagabagoba no Antioquia, o Erivel, Samaua, prepara a terra, o Erivel, assim como é na sua vida profissional, um reflexo do que Deus contigo no espiritual fará. Mas amigo, persevere, não desista, continue diante, você vai ver o que Deus com suas mãos há de fazer, como pelas mãos do apóstolo Paulo fez, nas suas vai fazer. Enfermeiro de Deus, te vejo todo de branco, operando milagres no nome do Deus Jeová. Essa unção há de te tomar, você vai ver, as coisas vão mudar. Deus vai te honrar no meio dos homens, pondo a palavra dele nos teus lábios, você também vai profetizar. Oh, Nazanu,
Tawa vaza sabaropevo, ta Natalina de Osara mandou-me a secapo fantal as ovas no giore, letso manto de omia. Caroa pum pesar de raliposa, adulto só desce e goste. Caio, eu vou te dizer que as coisas não vão ser assim tão fáceis, mas Deus pra ti manda te dizer: continue, não olhe pra trás, as coisas vão passar. Amigo, eu te digo que uma unção sobre ti está pra chegar. Deus há de fazer muitos milagres e coisas grandes. Para debates você vai ser mandado chamar. Não olhe para trás, continue em frente. Esses gigantes por terras hão de cair. E parece que posso ver, eita que vejo, que coisa linda é que Deus contigo há de fazer. Sauacava, plazonomenava, trompeva de Nandalia, Sazava do hora, mano hoje cave, nando xaná. Pode indo em diante, prossiga nesse caminho e persevere com Deus Jeová. Ele há de te abençoar em forma de dinheiro. Você vai ver quantas coisas em sua mão vai chegar. Até mesmo aquele sonho de ter um apartamento em um lugar frio, porque assim como você gosta, Deus vai te dar. Caio, continue nessa caminhada, sem olhar para trás, Deus vai te honrar. Vai adiante, essa unção vai chegar. Cauamambera, terras e sol, só de tal a plosura. Neo Adak, Detsal, Fontédia de Lora, não baduaço só defassaram. Teve colosão do amo, Shibá, Furito, até Rezac, Teva do Oplazana de Ositalisori, Paparra, Feza, O Capauano de Tzaobomini, Teso, Soluço, Maru, Suave. Chorai, 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 me rebacó, que me doou plazavo. No batuano de Tovés Abave, de Calicina, se levantarão contra Jerusalém. Abatuapova Kozev de Relexobá, Santo Vinazévia, um atentado vai acontecer naquele lugar. Sheol Vandabo Pazo Fussuri Nimine, Indelets Oparra Vocó, que Salvantu Veza, chorai, chorai, chorai. Kebapapu. As palmas louvando o Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos, eu não poderia começar esse culto sem antes deixar com que Deus falasse, antes com que Deus manifestasse o seu poder. Como eu comecei no princípio, isso daí é o que nos anima, é o que nos motiva, é essa interação que Deus quer ter conosco. Eu acredito que num tempo mais futuro, os nossos cultos serão mais espirituais, a nossa forma de falar com Deus será mais explícita. Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos então meditar na palavra, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 40, e o versículo 35 vai começar dessa forma: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus:
passemos para outra margem. Irmãos, nesse primeiro versículo, parece que, ou melhor, parece não, fica claro. Nesse versículo eu consigo ver alguns pontos, algumas atitudes. Com esse versículo, Deus me ministra e eu consigo aprender algumas coisas, dos quais aqui vou dizer. Irmãos, em muito me espanta a forma como Jesus Cristo age. Se nós olharmos alguns capítulos para trás, e para nós termos uma compreensão melhor desse texto, é necessário que a gente leia os livros sinóticos, o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Nesses livros contém essa mesma história, de maneira que, se nós observarmos esses textos, nós vamos ter uma compreensão melhor, mais completa do que aconteceu naquele episódio, nesse momento. Mas Jesus Cristo havia já feito várias obras, Jesus Cristo já havia manifestado o poder de Deus. A Bíblia diz que ele tinha acabado de chegar em Cafarnaum, ele estava nessa cidade, e após aquele episódio que você conhece, quando ele chega na casa de Pedro e vê a sogra dele acamada, ali ele cura a sogra dele, e a Bíblia nos diz que um pouco mais tarde, pessoas trazem endemoniados para que ele pudesse orar e curar. A Bíblia diz que Jesus Cristo começa a operar milagres naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus Cristo atende todos, que Jesus Cristo ali fala do reino dos céus. E já não sendo muito, a Bíblia nos diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E aqui eu vejo um Jesus Cristo que abriu mão de si, agora não somente do fato dele ter aberto a mão da sua glória, e ter vindo na terra como carne, em carne, e ter vindo na terra a fim de nos salvar. Eu vejo agora Jesus Cristo, além disso, abrindo mão dos seus próprios desejos, abrindo mão das suas vontades, a fim de fazer aquilo que Deus tinha proposto para ele, a fim de fazer aquilo que Deus tinha designado para ele. E eu vejo Jesus Cristo, mesmo após ter feito várias coisas, mesmo após ter trabalhado, ali estava ele, disposto a continuar a ir adiante. Ele disse para os seus discípulos, a Bíblia nos diz, naquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado da margem. Quantas pessoas eu não tenho visto, e isso é algo que entristece o meu coração. Se não me falha a memória, há um mês atrás mais ou menos, eu vi uma notícia nas redes sociais de um levita que abriu mão do seu chamado, abriu mão da sua fé e se declarou ser homossexual, se declarou que ele iria agora cantar outros estilos de música e seguir outros caminhos. Irmão, isso é uma coisa que me entristece, e me parece que isso tem acontecido cada vez mais nos dias atuais. Parece que isso tem sido recorrente. São pessoas, são pastores, são levitas, são ministros, líderes, missionários, que iniciam a sua jornada com Jesus, que professam as suas atitudes e as suas palavras de fé diante de Deus, dizendo que hão de seguir esse caminho, mas vem uma tempestade, acontece alguma coisa, alguma dificuldade, eles então param. É claro que essa parte, eu estou deduzindo, que seja por conta de um empecilho, de uma dificuldade, foi porque não foi reconhecido, foi porque não teve o espaço, foi porque a expectativa que ele tinha sobre aquilo não foi atingida, e mediante isso, então, eles escolhem abrir mão. É claro, a Bíblia nos diz a respeito disso, quem são esses, e a Bíblia nos fala que, na verdade, eles nunca conheceram a Jesus Cristo, mas são fatos que me entristece. Mas eu quero te dizer aqui, para você pastor, para você missionário, para você obreiro, para você diácono, você que tem começado o seu caminhar com Jesus Cristo, você membro que aceitou a Jesus Cristo, você que escolheu agora seguir esses caminhos, porque você entendeu na palavra o que Deus pode fazer e o que Deus quer para você, você que compreendeu, você que agora sabe que a sua alma tem sim um destino e escolhe seguir esse caminho, eu quero te motivar, não desiste, vá adiante, e por mais que as coisas
estejam difíceis, por mais que você já tenha feito, continua, não para, porque isso é o que Jesus Cristo nos ensina, que a obra de Deus, a vontade de Deus está acima da nossa vontade, está acima do nosso querer em ser reconhecido, nosso querer em ter isso ou aquilo, vai muito mais além a obra de Deus, e que a gente possa firmar os nossos passos diante de Deus. Jesus Cristo toma uma atitude, já sendo tarde, chega a ser até meio irresponsável, se a gente olha somente para o lado da lógica, Jesus Cristo tomar uma atitude dessa, já sendo tarde, depois de tudo que já havia acontecido, já tinha passado, Jesus Cristo nessas horas vai querer atravessar para o outro lado da margem. Pondera comigo, vê se não chega a ser um pouco de responsabilidade, vê se não parece ser um pouco de loucura, mas Jesus Cristo tinha uma palavra, Jesus Cristo tinha uma direção, Jesus Cristo sabia o que Ele estava fazendo, e isso aconteceu devido à intimidade que Ele tinha com Deus, relacionado ao fato dele buscar a Deus. Irmãos, eu quero te dizer que Jesus Cristo não, quando, é claro, Ele estava aqui na terra, Jesus Cristo veio à terra em carne e somente em carne. Jesus Cristo não era 100% carne e 100% Deus. Jesus Cristo veio em carne, e o fato dele ter essa comunhão, o fato dele fazer esses milagres, dele ter feito todas essas coisas aqui na terra, foi devido à busca dele pelo mundo espiritual, foi devido à disciplina dele, foi devido à atitude que ele tomou mediante o mundo espiritual. E isso, o que significa? Que você também pode ter essa espiritualidade, que você também pode ter esse desenvolvimento, depende de você. Mas Jesus Cristo, agora, levado pelo Espírito Santo, fruto do seu relacionamento com Deus, por diversas vezes nós vamos ver que Jesus Cristo tinha os momentos onde Ele operava os milagres, os momentos onde Ele estava ministrando os seus discípulos, mas nós também vemos que em meio a isso Ele encontra um tempo para poder falar com Deus, em meio a tudo isso Ele encontra um momento para poder conversar com Deus e ter uma intimidade com Deus, e nada tira da minha cabeça que era nesses momentos que Deus entregava tal revelação, era nesses momentos que Deus manifestava e falava com ele face a face, era nesses momentos que Deus entregava a ele o poder para que ele fosse adiante e pregasse, dizendo que o reino dos céus era chegado na terra. Nada tira da minha cabeça que o fato de Jesus Cristo ter tomado essa atitude de passar para o outro lado da margem, mesmo sendo tarde, foi porque Deus tinha dado essa direção para ele, não foi da cabeça dele, não foi nada de irresponsabilidade, foi porque o Espírito Santo o guiava. Eu quero te dizer que depende de mim, depende de você. Eu quero te animar em dizer que, irmão, se você buscar, que se você, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, se você buscar a Deus com todo o seu coração, Deus vai se deixar ser achado e vai falar com você. Eu quero dizer que você pode e Deus quer falar com você. Jesus Cristo, nessa atitude, por deixar com que o Espírito Santo guie até um ponto a ser observado. Se eu não me engano, foi ontem de ontem, estava vendo a live da pastora Karine, era na oração da meia-noite. Se você não viu ainda, eu quero te convidar para essa oportunidade. Todos os dias, à meia-noite, a pastora ministra uma palavra, e após essa palavra, ela então ora, e irmãos, é abençoado demais. E agora eu me lembrei dessa oração, dessa ministração que a pastora fez, se eu não me engano, há uns 3 dias atrás, e ela contava em como a igreja moderna, em como a modernidade, em como nós que fomos enxertados nessa fé, abrimos mão do Espírito Santo. A gente entrou nessa religião, nós que fomos chamados, entramos nisso e passamos a reeditar as regras, nós passamos a dizer como que as coisas seriam, passamos a inventar muitas coisas, colocando isso aqui, outro aquilo ali,
Nós passamos a colocar vários outros tipos de recursos a fim de que a palavra de Deus fosse ministrada, a fim de que a palavra de Deus fosse divulgada, a fim de que muitos fossem alcançados com isso, mas muitos têm se esquecido do Espírito Santo de Deus. Nós, através dessa nossa atitude, desse nosso comportamento, é claro, pode ser que seja de uma maneira meio que inconsciente. É claro, eu acredito que não está no coração daquela igreja de querer fazer algo com o intuito de apagar o Espírito Santo. É claro que não, isso nem é cogitado. Mas nós temos passado tanto tempo longe da presença de Deus, nós temos orado tão pouco, nós temos lido a Bíblia tão pouco, nós temos tido esses momentos que Jesus tinha com Deus recorrentemente tão pouco, que isso tem nos afastado da fé, de maneira que a gente começou a acreditar que outras coisas chamarão a atenção das pessoas mais do que a simples presença do Espírito Santo, que pode mover e mudar a vida de uma pessoa. Nós temos nos esquecido. E como é que uma pessoa que esqueceu do Espírito Santo, como é que uma pessoa que não tem essa sensibilidade vai ser guiada por Deus, vai ser direcionada por Deus? Como é que isso pode acontecer? Como é que nós vamos tomar as nossas decisões se isso não acontece? E eu fico vendo, e é uma coisa que ao mesmo tempo que me perturba, me deixa muito triste, ao mesmo tempo que me deixa meio revoltado, acaba me entristecendo, é o fato dessa modernidade, é o fato do evangelho dos dias atuais se portarem dessa forma, ter essas atitudes. Nós temos pregado o evangelho, nós temos ministrado a palavra de Deus, nós temos dito que o reino dos céus chegou, mas não existe ali o Espírito Santo. Nós deixamos de abrir mão de nós aceitamos a Jesus Cristo, nós adentramos nessa fé, nessa religião, mas nós nos esquecemos da essência dela. Nós viemos do mundão, acabados, destruídos. A gente tinha um comportamento, uma conduta, nós tínhamos um jeito de falar, de se vestir, nós nos portávamos de uma forma, e agora que a gente se achega a Deus, agora que nós temos a Jesus Cristo, o correto seria nós nascermos de novo. Isso daí é a marca do Evangelho, isso daí é o que nos diferencia, isso daí é o significado para nós. Mas o que eu tenho visto por aí são pessoas que vêm do mundo, são pessoas que passaram experiências por lá, conheceram a Jesus Cristo, aceitaram a Jesus Cristo, decidiram andar por esse caminho. Mas, irmão, não existe um nascer de novo, não existe a nova criatura. Tudo era para ser feito novo, começar das nossas atitudes, e, irmãos, nós não vemos mais isso. Onde é que nós vamos parar dessa forma? Aonde é que você vai parar dessa forma? Você acha mesmo que se você pregar o Evangelho com a mesma forma que você veio do mundo, com aquela pregação simplória de que Deus é amor, de que Deus olha para o nosso coração e não para o nosso exterior, você acredita mesmo que vai ser isso que vai transformar a vida de uma pessoa? Eu quero te convidar a refletir como é que você conheceu o Evangelho. Será que o desejo de ter vindo no seu coração, de aceitar Jesus Cristo, foi através de uma pregação simplória assim? Como é que era? Pelo menos comigo não foi assim. Eu me lembro antigamente como eram as pregações, e sinto saudade, confesso. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso. Hoje em dia, nós vemos isso com muita notoriedade,
E é uma coisa que envergonha o Evangelho. É uma coisa que você deveria sim envergonhar, e nós não vemos isso. A pessoa sai do mundo, a pessoa que antes tinha tatuagem, a pessoa que antes tinha piercing, a pessoa que antes adulterava, a pessoa que antes praticava assaltos, matava, roubava, destruía, fazia tudo, ela vem para dentro da igreja e continua fazendo as mesmas coisas. Até admito que alguns dos comportamentos morais mudaram, até admito que um dos comportamentos morais converteram, mas, irmãos, Deus quer que toda a sua vida seja convertida. Deus quer que nós sejamos uma nova criatura e não parcialmente nova criatura. Deus quer que você desça as águas e suba novamente um novo ser, sem essa conversa de que Deus olha o meu coração, Deus olha para que eu sinto e não para as minhas vestimentas. Que conversa é essa? Esse não é o Evangelho que está escrito na Santa Palavra. Esse não é o Evangelho que Jesus Cristo anunciou que era chegado na terra, pois a Bíblia diz que nós deveríamos nascer novamente, que nós deveríamos servir somente a um Senhor. Nessa Bíblia aqui está escrito, e acredito que na sua também esteja escrito, que quando o apóstolo Paulo ministrou para aquelas mulheres, e aquelas mulheres que tinham uma cultura, tinham um comportamento, uma atitude, quando eram mundanas, quando serviam aos seus deuses, elas tinham uma marca, elas tinham um sinal de quem elas eram, um sinal do comportamento que elas praticavam. Mas a Bíblia nos diz que depois que Paulo ministra o coração delas e elas se arrependem, elas se convertem, a Bíblia nos diz que ela põe véu na cabeça delas, uma atitude que demonstra vergonha de quem elas eram. Depois que elas conhecem o Evangelho, elas passam a ter esse manto, a ter esse véu, a fim de mostrar o arrependimento no coração, a fim de mostrar a vergonha que elas tinham do que elas faziam antes, e hoje em dia parece que é muito bonito. Você tem tatuagem, você tem piercing antes no mundo, você se converte e isso não acaba. O que a gente mais vê por isso daí, são pessoas que têm braços fechados de tatuagem. Irmãos, eu vim do mundo, eu não tive a honra de nascer em berço evangélico, e por muito tempo sofri nas mãos do diabo. Eu sei te dizer todas essas expressões e gírias, pelo fato de já ter existido lá. Pessoas têm o braço fechado, pessoas têm tatuagem em todo o seu corpo, e aí essa pessoa se converte, coisa linda, louvado seja Deus. Essa pessoa passa agora por um processo e começa agora a ministrar para pessoas, aparecem com o intuito de ganhar almas, e o que nós vemos por aí? Pessoas de regata. Enquanto para aquelas mulheres era uma vergonha e elas cobriam o sinal do pecado delas, hoje em dia o mais bonito é mostrar e dizer aquela conversa fiada: Deus é amor, Deus importa com o meu coração. Que conversa é essa? Você devia ter vergonha disso, e eu quero te dizer que isso envergonha o Evangelho. Você tem enfraquecido o Evangelho com esse seu comportamento, com essa sua atitude, esse seu comportamento de dizer, e outra, eu quero dizer, olha, eu me chamo José Tarcísio de Carvalho Júnior, e eu quero te dizer que eu não compactuo com isso. Eu respeito sim o entendimento que muitos têm acerca da palavra, respeito o seu ponto de vista contra tudo isso, mas para daí você dizer que não está escrito na palavra, que não pode ter tatuagem, irmãos, eu não posso concordar com isso, e eu quero dizer que está sim escrito na Bíblia, que nós não devemos nos tatuar, está sim escrito na Bíblia que nós não devemos ter marcas no nosso corpo, está sim escrito na Bíblia referente ao piercing, referente à tatuagem, referente ao fato de você ter essas roupas, que eram sinais de quando você estava no mundo. Está escrito na Bíblia. E com o maior prazer, um dia, se tiver a oportunidade, posso ministrar, posso mostrar onde foi que Deus me mostrou.
Mas hoje em dia parece que isso não é mais o sinal do arrependimento. Pessoas que eram para andar agora toda encapuzada, a fim de demonstrar vergonha, a fim de demonstrar que é uma nova criatura e que aquilo ali não é mais algo que eu possa me orgulhar. Irmãos, é feio, é feio. Meu Deus do céu, estou apenas no primeiro versículo. Eu quero dizer que Jesus Cristo só tomou aquela atitude, Jesus Cristo só foi impelido pelo Espírito Santo porque Ele tinha essa comunhão, e você não venha me dizer que você tem esse relacionamento. Irmãos, é demais para a minha cabeça de acreditar nisso, porque não está escrito na Bíblia. Ou você me mostra na sua Bíblia onde você encontrou isso daí, ou você rasga ela, porque ela não está escrito nada disso, ou eu te mostro aqui na Bíblia onde é que está esse ponto. Mas, irmão, para mim é difícil ver que o fato da pessoa não querer nascer de novo, o fato da pessoa não abrir mão do seu ego, da sua vaidade, a fim de fazer a obra de Deus, a fim de que o Espírito Santo habite em si, a fim de que o Espírito Santo haja em si, eu não consigo entender, eu não consigo acreditar que Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa habitar nessa pessoa. E é claro que esse versículo, que essa pregação é para aqueles que são impelidos pelo Espírito Santo. E se você age dessa forma, você deve sim, com fé, continuar nesse caminho, porque quem tem falado contigo é Deus, e Deus há de honrar, Deus há de ir adiante, Deus há de fazer com que essa palavra se cumpra. Pode acontecer tudo, passar tudo, mas a palavra dele na sua vida não vai passar. Mas é necessário que haja esse momento de intimidade, é necessário que haja essa comunhão, juntamente a tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Jesus Cristo, impelido pelo Espírito Santo, diz: passemos para o outro lado da margem. E parece que eu posso ver os discípulos dizendo: mas mestre, já é tão tarde, mestre, hoje nós vamos passar para o outro lado, a gente não pode ficar aqui, dormir hoje, vamos descansar. O Senhor passou, nós trabalhamos o dia todo, vamos amanhã atravessar para o outro lado da margem. Parece que posso ver os discípulos comentando um com o outro: onde que Jesus está com a cabeça? Da onde nós vamos tirar força para continuar? Da onde nós vamos tirar força para ir adiante? E eu quero te dizer que se Deus colocou um propósito no seu coração, se Deus te deu uma palavra, se Deus te fez uma promessa, irmãos, não desista, continua, vai adiante, porque Deus vai te honrar. Continua, vai adiante, porque há um propósito para isso. E Jesus Cristo diz para eles: passemos para o outro lado da margem. Pedro, Tiago, não é coisa da minha cabeça, Deus falou comigo, há um propósito, há uma vida lá do outro lado que eu tenho que salvar. E Jesus Cristo então toma o seu caminho, e os discípulos o seguem, todos indo juntamente com Jesus Cristo. Quem sabe no seu coração surgiu o desejo, a vontade de ser promovido na sua empresa? Quem sabe surgiu no seu coração a vontade de pregar para a sua família e ganhar toda a sua família para Jesus Cristo? Quem sabe surgiu no seu coração a vontade de buscar a Deus a ponto de desenvolver-se diante de Deus e ter uma intimidade maior com Deus? Quem sabe isso tudo surgiu e você começou a fazer, mas em um determinado momento você falou: poxa vida, eu já fiz tanto. Chega naqueles momentos que as coisas apertam e a gente já não sabe se a gente deve continuar ou se a gente para. Já se passou tanto tempo, a gente já trabalhou tanto, a gente já fez tanto por aquilo, a gente já pregou tanto para os nossos familiares, nós já passamos vergonha ali, nós já fizemos tanto jejum buscando a Deus, nós já subimos tantos montes. Poxa, eu já nem sei o que mais fazer na empresa para poder adquirir um cargo melhor. E chega no momento que a gente se vê naquele dilema: eu continuo ou eu paro? Eu vou mais adiante ou eu paro? Até porque eu já fiz tanto, já aconteceu tantas coisas, já se passaram tantas coisas.
Mas eu quero te dizer, continua em nome de Jesus, não vá adiante, mesmo sendo tarde, mesmo já feito muitas coisas, Jesus Cristo diz, passemos para o outro lado da margem. Você pode até dizer, não, tá bom, a minha família já está indo para o culto uma vez por semana, eu já até comecei a falar em língua, missionário. Lá na empresa, por mais que eu não tenha adquirido esse cargo, mas as coisas já estão melhores para mim, tá bom por aí. Irmão, eu quero te dizer, não para, continua, vai além, por mais que seja tarde, e por mais que você já tenha lutado muito, não desiste até aí, continua, porque há um propósito, e esse propósito vai se cumprir na sua vida, no nome de Jesus. A Bíblia nos diz no versículo 36, eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Irmãos, eu quero te dizer que as nossas responsabilidades do dia a dia, os nossos afazeres cotidianos, não são a desculpa para nos fazer parar, não são a desculpa para fazer com que a gente deixe de ter os nossos compromissos diante de Deus, até porque essas atividades são cotidianas, isso nunca vai acabar. E quando é que você vai encontrar um tempo? Quando é que você vai ter um momento para então fazer as coisas? Você está se enganando. Seja sincero com você mesmo, enfrente esse desafio, vá adiante, irmãos, vá adiante. Eu quero te dizer que se você conseguir vencer isso, que se você conseguir cumprir todos os seus afazeres, seja no seu dia a dia, o que diz respeito à sua vida profissional, o que diz respeito à sua vida social, o que diz respeito ao seu círculo, à sua vida, eu quero te dizer que se você conseguir cumprir tudo isso e ainda assim conseguir cumprir as coisas de Deus, aquilo que tem vindo na sua mão, aquilo que Deus tem colocado e chegado para você, eu quero te dizer que se você conseguir fazer isso, Jesus Cristo há de te honrar. E assim como Jesus Cristo foi seguido, hoje em dia, nós vemos muito por aí, pessoas fazendo cursos, pessoas buscando profissionais para auxiliá-los em como eles devem fazer, como eu faço um vídeo viralizar, como eu faço para ter muitos seguidores, como eu faço para as pessoas ouvirem o que eu tenho a falar. A gente vê hoje em dia, até mesmo no nosso meio, pessoas buscando por diversas ferramentas, por diversos meios, um modo de fazer com que pessoas passem a nos seguir e se esquecem, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa e Ele é o único que pode fazer tudo isso. Se nós tivermos dentro de nós a estrela da manhã, aquela miríades de anjos hão de te seguir. Em outras palavras, se você tiver a presença de Deus juntamente a ti, as pessoas vão te seguir. Era por conta disso que essas pessoas seguiam a Jesus Cristo. Era por conta disso. As pessoas iam atrás de Jesus Cristo a fim de ter o seu milagre, a fim de alcançar uma palavra, a fim de alcançar uma solução. Era por isso que essas pessoas seguiam a Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava voltado em cumprir o seu ego, em fazer aquilo que era de vontade dele. Assim como lemos no primeiro versículo, mesmo sendo já tarde, mesmo já feito tantas coisas, Jesus Cristo se dispõe e diz a Deus, Deus, eu vou fazer, eu vou adiante, eu vou ir, e Jesus Cristo vai. Eu quero te dizer, irmãos, eu quero te dizer, busque a Deus, esteja preocupado em atrair a atenção de Deus para si, esteja atentado em atrair para você a presença do Espírito Santo. Não deixe de fazer isso ou aquilo outro, porque você já tem muitos afazeres no seu dia a dia, porque nós vimos aqui que Jesus Cristo, mesmo tendo tudo isso, Ele fez tudo, e pessoas o seguiram. No versículo 37, diz o seguinte: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que um mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Irmãos, olha que impressionante, Jesus Cristo
É de outro mundo mesmo, né? Irmãos, mediante a tudo aquilo que estava acontecendo, o chacoalhar do barco, aos relâmpagos, aquele vento, aquela agitação toda, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo estava dormindo na popa. E o que isso significa? Significa que, se você tomar uma atitude, se você se levantar e se posicionar dizendo, eu vou fazer as coisas de Deus, se você se levantar e dizer, eu vou cumprir aquilo que Deus colocar nas minhas mãos, se você se levantar e tomar uma atitude quanto àquilo que Deus está te entregando, eu quero te dizer que para ti, o fardo vai ser leve e o jugo vai ser suave. A partir do momento que você disser, Deus, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor quiser que eu faça, eu vou buscar o reino dos céus em primeiro lugar, eu vou fazer isso aí, e aí então Deus vira para você e fala assim, então eu também vou fazer para você, e te darei a graça, de maneira que o jugo vai ser leve e o fardo vai ser suave. E aí, o que acontece? Você dorme em meio à tempestade, porque você já tomou uma atitude, você já se posicionou quanto àquilo, você está sendo guiado pela vontade de Deus, não há conflitos. O fato muitas das vezes de nós vermos uma pessoa que vive dentro da igreja, irmãos, vê se não é assim, vê, tenta lembrar na sua cabeça aí, um irmãozinho dentro da igreja onde você habita, onde você congrega, tenta fazer uma comparação daquele irmãozinho que vive, está no monte, ora está na igreja, ora está varrendo, ora está fazendo isso, aquilo outro, e não para, e vai para casa e faz as suas coisas, isso, aquilo outro, para aquele outro irmão que está correndo somente atrás das suas coisas. Tem o irmãozinho que faz tudo dentro da igreja, tem todas as chaves da igreja, tem todas as chaves, e aquele outro irmãozinho que não tem nenhuma chave da igreja, e as que tem ainda perde ainda. Vê, se você comparando, você não vai encontrar uma diferença. E o óbvio é que aquele que está correndo atrás dos seus sonhos e também das coisas da igreja, e também das coisas de Deus, o óbvio é que ele esteja mais cansado. Esse negócio de dormir de madrugada, esse negócio de acordar cedo para ir fazer aula, esse negócio de estudar de noite e você estudar também para pregar, esse negócio de jejuar, de buscar a Deus, esse negócio de não ter um tempo somente para você, isso daí era para esgotar a pessoa, isso daí era para fazer que o irmão estivesse derrubado, mas a história é outra. A gente realmente vê isso daí, o fato do irmão estar esgotado, acabado, o fato do irmão estar abatido, o fato do irmão estar sem sonhos, sem alegria, triste, meio conflituoso, a gente vê isso mesmo, mas a gente vê isso no irmão que só está correndo atrás das coisas dele, isso quando corre atrás das coisas dele também, a gente vê essa tristeza, a gente vê esse abatimento naquele, mas pela lógica, não era para o outro ser assim, não era para o irmãozinho que está correndo atrás de tudo para estar nesse estado, e a gente não vê isso. E por que a gente não vê isso? Porque sobre a vida desse, Deus deu a graça para ele, o fardo ser leve, Deus deu para ele a graça dele correr e não se cansar. Eu quero te dizer que você hoje está em depressão, porque você ainda não tomou uma decisão, você ainda não se posicionou quanto ao Evangelho, quanto a Jesus Cristo, você ainda está naquele dilema, eu entrego a minha vida totalmente para Jesus Cristo ou é parcial? Eu faço isso mesmo ou não? E você nesse dilema, nesse conflito interno, acaba se desgastando. Quem é que aguenta isso, irmão? Quem é que aguenta isso? Mas que nessa noite, em nome de Jesus, você possa tomar a decisão de se entregar completamente para Deus. Que nessa noite você possa tomar a decisão de se dar totalmente para Deus. E você que não é crente, que está ouvindo essa mensagem, que você possa tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo,
mas que Deus possa entrar na sua vida, possa quebrantar o seu coração e você possa então se entregar para Jesus Cristo. Jesus Cristo estava dormindo na popa, em meio à tempestade, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Isso também me leva a acreditar, isso também me faz ver o fato da intimidade que Jesus Cristo tinha com Deus. Isso me faz ver o reflexo da comunhão que Jesus Cristo tinha com Deus. Como assim, missionário? O que eu quero dizer é que Jesus Cristo estava toda aquela tranquilidade. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo estava dormindo em meio a toda aquela tempestade, porque ele tinha um negócio com Deus, ele tinha ouvido uma palavra de Deus, ele tinha uma direção e sabia onde é que ele iria chegar. Jesus Cristo tinha no coração dele o que iria acontecer e por conta disso Jesus Cristo dorme. E por conta disso o mundo pode estar caindo, mas a gente está ali tomando cafezinho. Eu tomo todinho. Estou brincando. Não sou muito chegado em café não, irmão. Esse negócio de café aí comigo não dá muito bom não. Eu prefiro o Toddy, o chocolate. O chocolate quente. Mas dá no mesmo, irmão. O mundo está caindo. Você está tomando um cafezinho e eu estou tomando Toddy, dá no mesmo. O fato é a tranquilidade, é a paz. O fato é de nós estarmos ali sentados, sabendo do que vai acontecer e como vai acontecer. O fato é a paz que excede a todo o pensamento, que nos inunda e nos faz ter a fé e a convicção de que por mais que o mundo desabe, eu vou vencer. Por mais que as coisas aconteçam, eu vou chegar no meu propósito. Por mais que tudo desabe, eu sei onde eu vou chegar, é lá do outro lado da mar. Jesus Cristo tinha uma palavra, Jesus Cristo tinha uma direção, e para você que tem recebido uma direção de Deus, para você que tem recebido uma palavra de Deus, não para, não desiste, porque o que Deus te falou vai acontecer, irmão. O que Deus te falou vai se cumprir. Se Jesus Cristo falou, se Deus disse para Jesus Cristo, olha filho, você tem que chegar do outro lado da margem, porque é certo que 2 gadarenos que existem lá precisam se converter, é necessário que você chegue até o outro lado. Acredite, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Não é uma tempestade. Deus não havia falado para Jesus, filho, você vai afundar no meio do mar, filho, vai acontecer uma tempestade e é por ali que você vai ficar. Não foi isso que Deus falou para Jesus Cristo, e não foi isso que Deus falou para você, irmão. Se você tem um sonho, se você tem uma palavra, uma promessa, se você tem algo que Deus te falou, irmão, se assegura nisso e vai até o fim. Não pare enquanto você vê isso se cumprir, porque isso vai acontecer. Irmãos, quando a gente abre mão do nosso sonho, quando a gente abre mão de algo nosso, desse projeto, desse sonho, irmão, a gente está abrindo mão da nossa vida. Para pensar todas as vezes que você abriu mão de um sonho, o que aconteceu com você? É um buraco que existe dentro do seu coração que nada pode suprir. E o que isso significa? Significa que uma parte da sua vida ficou ali parado. Significa que na sua trajetória é uma lacuna que não vai ser preenchido. Por quê? Porque aquele sonho não vai se realizar, você abriu mão dele. Eu quero te animar nessa noite, irmão, não para. Esse sonho vai acontecer. Jesus Cristo quer que isso aconteça, e você tem que ir até o fim. Você tem que ir até o fim, e acredite, as coisas vão acontecer. Jesus Cristo estava dormindo, com essa palavra no coração, ciente do que estava acontecendo. Jesus Cristo se levanta naquele momento. Vamos ler, versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, por mais que eu esteja te animando, por mais que eu esteja pregando que nós não devemos parar, que nós devemos sempre ir adiante, irmãos, eu não vivo no outro mundo. As mesmas coisas que você passa, eu passo, acredite. Assim como você tem que acordar de manhã
e escovar seu dente, eu tenho que fazer a mesma coisa. Assim como você precisa trabalhar para ter o seu sustento, irmão, eu tenho que fazer a mesma coisa. Assim como você precisa do alimento para poder subsistir, eu preciso da mesma coisa. Assim como você enfrenta os seus dilemas, assim como você tem os seus problemas, assim como você tem os seus desafios, irmãos, eu passo a mesma coisa. Eu não estou sendo hipócrita em dizer que isso não acontece comigo. Somente a diferença é que quando isso acontece comigo, eu vou adiante, eu não paro. E é isso que eu quero dizer para você, não para também. Mas, irmãos, é claro que a vida não é um mar de rosas. É claro que às vezes algo acontece conosco que nos desestabiliza. A gente perde o nosso chão, a gente fica prostrado, triste, caído, e muitas das vezes pensamos, será mesmo que vale a pena ir adiante? Será mesmo que vale a pena eu prosseguir? A gente se lembra do tanto que a gente abriu mão, a gente se lembra das coisas que ficaram para trás, a gente começa a meditar, poxa vida, mas foram tantas as coisas que eu abri mão, e hoje me encontro nessa situação, será mesmo que eu prossigo? Será mesmo que eu vou adiante? Irmãos, acredite, eu também passo por isso daí, e quero dizer que a vida, irmãos, é realmente repleta de desafios. Eu quero dizer que verdadeiramente nós vamos enfrentar isso, não é nada novo. Jesus Cristo nos disse que nós teríamos aflições, olha aí, Jesus Cristo já estava nos avisando, mas Jesus Cristo também nos disse que em todas elas nós venceríamos, que nós passaríamos por todas essas, porque Ele venceu. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando essas coisas acontecerem, quando essa tempestade chegar na sua vida, irmão, não tente passar por ela sozinho. Quando isso tudo acontecer e você achar que não há mais o que fazer, quando isso tudo acontecer e você achar que está tudo acabado, que você não tem mais saída, antes de você pensar em desistir, antes de você pensar em largar tudo, irmão, vai diante de Deus primeiro, recorre a Jesus Cristo primeiro, antes de você pular desse barco por conta dessa tempestade, acorda a Jesus Cristo primeiro, porque é certo que se você acordar Jesus Cristo vai te dar uma saída, aleluia, Jesus Cristo vai te dar uma solução, Jesus Cristo vai fazer com que haja bonança. Aqueles discípulos se encontram nessa situação, e os discípulos correm para Jesus, Jesus, não importa que nós pereçamos. Aqueles discípulos até têm um comportamento, eles dizem assim, eles falam assim, mestre, não te importa que pereçamos? E irmãos, olha só para ver a imaginação deles, olha só para ver o que estava passando para a cabeça deles. Na cabeça deles, irmão, já estava tudo acabado. Jesus Cristo, está tudo acabado, e o Senhor está aí dormindo, o senhor não se importa que a gente está perecendo? O Senhor não se importa que isso tudo vai acabar, que a gente vai afundar aqui na água, a gente vai morrer afogado? O Senhor não se importa com isso? Na mente deles já não tinha mais solução para nada, na mente deles era isso que estava, era essa forma. E Jesus Cristo, mediante aquilo tudo, Jesus Cristo se levanta e aquieta aquela tempestade. Jesus Cristo libera uma palavra e manda com que aquela tempestade se acalme, com que aquele vento se acalme, com que aquela chuva, aquela onda se aquiete, e a Bíblia nos diz que há bonança, e o que me choca é o que Jesus Cristo fala a seguir. Jesus Cristo diz assim, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus Cristo, no princípio, quando estava ainda em terra com seus discípulos, diz para eles, olha, nós temos que passar para o outro lado da margem, mesmo já sendo tarde, nós temos que ir, e os discípulos entram no barco com Jesus Cristo, de maneira que Jesus Cristo ali dorme, eles continuam esse caminho, direcionados por Jesus, que foi orientado por Deus. Quem sabe você também tem iniciado uma jornada, você tem iniciado um sonho, um projeto, você tem começado algo na sua vida, e no meio desse seu caminho, aconteceu uma tempestade, no meio desse caminho, começou a aparecer alguns levantes,
alguns desafios que te entristeceu e que tem feito você parar, tem feito você pensar naquilo, será que eu vou adiante, será que eu não vou, será que eu tenho força para fazer tudo isso? Quem sabe você esteja vivendo isso aí, mas não se esqueça, irmãos, não se esqueça que você só iniciou esse projeto, porque foi o Espírito Santo que colocou no seu coração. Não se esqueça que você só iniciou isso daí, porque Deus confirmou, pela boca de 1, 2 ou 3 irmãozinhos, que você sempre pediu oração. Não se esqueça que você só iniciou esse projeto, porque você ouviu Deus falando com você buscou em campanhas, em jejuns, você foi atrás de Deus e Deus te tocou. Não se esqueça que foi Deus que está te conduzindo. Não se esqueça que é Deus que está juntamente com você, e Deus não saiu do seu lado. A Bíblia nos diz que Deus está conosco, assim como a nossa sombra. Irmãos, Deus não saiu do seu lado. Seja lá a situação que você está passando, Deus está com você. E se você acredita, se você acha que num determinado momento do caminho, Deus se afastou de você, em um determinado momento do caminho, Deus virou as costas para você, em um determinado momento do caminho, você que tinha começado a sua jornada a 2, você que tinha iniciado a sua jornada com Deus, agora se vê sozinho. Se você acredita realmente nisso, irmão, eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer que Jesus Cristo continua com você, que Deus continua com você. Eu quero te dizer que essa jornada, que essa investida que você decidiu tomar, não vai acabar aí. Isso não vai acabar, porque por mais que não fosse isso que Deus tivesse te dito, não significa também que não foi Deus que te colocou nesse caminho. Não é porque Jesus Cristo não disse para os discípulos que eles iam enfrentar uma tempestade, que Jesus Cristo não havia falado para eles que eles haviam de chegar do outro lado da margem. Não é porque um desafio chegou na sua vida, não é porque um problema muito grande aconteceu. Missionário, você diz isso porque você não sabe o que está acontecendo com a minha saúde. Esse Covid me pegou. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Você não sabe o que eu tenho passado, missionário. Você não sabe o que eu tenho enfrentado na minha vida financeira, na minha vida sentimental. Realmente, irmão, eu não sei o que você está passando. Mas o que eu sei é que se você começou isso daí, essa sua jornada, o que eu sei é que se lá no começo Deus te fez uma promessa, Deus te deu um sonho, Deus te deu um propósito, uma direção, o que eu sei é que Ele está com você independentemente do que você esteja passando no presente momento. E quero te dizer mais, você vai chegar do outro lado da margem. Eu quero te dizer que você vai chegar do outro lado e isso tudo vai acontecer e você vai se alegrar com Deus. Isso vai acontecer, irmãos, isso vai acontecer. E Jesus Cristo diz para os seus discípulos: por que sois assim tímidos? Parece que eu posso ver Jesus Cristo ensinando a eles, porque, irmãos, a gente aprende dessa forma, né? Bom se não fosse dessa forma, bom se a gente aprendesse ali a teoria e na prática a gente vencesse tudo e 1000 maravilhas, né? Mas a maioria das vezes, irmãos, por negligência nossa, irmãos, nós precisamos aprender sofrendo. Irmãos, eu quero te dizer que esse negócio, eu tenho que passar, eu tenho que sofrer mesmo, porque é aí que eu vou aprender. Se é que a gente vê aquele irmão sofrendo, passando por uma prova, por uma luta, a gente logo entende, nossa, o irmão vai aprender muito. Esse irmão aí, está calejado, esse irmão aí vai desenvolver muito. E a gente acredita que a gente precisa sofrer, a gente precisa ser perseguido, a gente precisa sofrer calúnia, a gente precisa passar por tudo isso para a gente poder amadurecer, para a gente poder crescer. Irmãos, que conversa é essa? Jesus Cristo não sofreu nada disso. Jesus Cristo venceu porque Ele foi obediente à palavra. A glória toda que Ele teve, a honra toda que Ele teve, o fato dele conseguir vencer por tudo aquilo que Ele teve que enfrentar,
Ele só venceu, irmão, porque ele tinha a palavra, ele foi obediente a ela. Eu quero te dizer que se você for obediente à palavra, irmão, você vai aprender. Mas, misericórdia, a gente tente aprender na prática, e parece que eu posso ver os discípulos ali tomando um esfrega de Jesus. Jesus Cristo falando para eles: Pedro, João, Tiago, eu não tinha falado para vocês que nós iríamos chegar do outro lado da margem? Eu não havia dito para vocês que aquele era o nosso destino, que convinha com que nós fôssemos hoje, porque nós haveríamos de chegar do outro lado a fim de alcançar a vida daqueles 2 homens? Por que é que vocês se conturbaram mediante a tudo isso? Eu dei uma palavra para vocês, e Deus está dizendo essa noite: eu te dei uma palavra, meu filho. Eu fiz uma promessa para você e eu hei de cumprir. Seja lá o que você esteja passando hoje, acredite e continue. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam do avesso, saiba que Deus te deu um propósito, isso vai se cumprir. E todas as vezes que isso acontecer, todas as vezes que um problema muito grande se colocar diante de ti, eu quero te dizer, assim como Jesus Cristo ministrou para os seus discípulos: por que sois assim tão tímidos? Se Deus já tem te falado onde você vai chegar, por que é que você vai ficar sofrendo mediante um problema? Se Deus tem falado aonde você vai chegar, por que você vai ficar chorando diante de um problema desse? Se Deus falou que você vai chegar do outro lado, por que você vai mergulhar no meio desse rio por conta desse problema? Se Deus falou que você vai conquistar, que você vai ter, por que você vai ficar parado, chorando, prostrado? Por que você não vai adiante? Por quê? O que Jesus Cristo ministra para os discípulos dele ali, acredito eu: olha, filho, olha, Pedro, João, Tiago, por que você é assim tão tímido? Quando isso acontecer numa próxima vez e um problema se levantar diante de ti, você vai fazer o seguinte: você vai apontar o seu dedo assim para essa onda, você vai apontar o seu dedo assim para essa tempestade, você vai dizer assim: aquieta-te em nome de Jesus, porque eu tenho que passar por aí. Quando um problema se levantar diante de você, irmão, seja lá o que for, se uma doença te acometeu, aponta para ela e diz, nessa noite ainda, toma posse dessa palavra e diz: doença, eu te repreendo em nome de Jesus, eu não vou morrer, eu vou ir adiante, porque há um propósito na minha vida, Deus me fez uma promessa e eu vou vivê-la. Se você tem passado por algum problema sentimental, você, em nome de Jesus, libera uma palavra: eu não vou sofrer e eu não vou morrer sozinho, eu não vou parar e eu não vou viver dessa forma, porque isso não foi o que Deus me prometeu. Irmãos, é necessário com que a gente aponte, é necessário com que a gente diga para essa tempestade: aquieta-te em nome de Jesus, e é certo que vai haver bonança, é certo que as coisas vão se tranquilizar, é certo que as coisas vão parar, porque, irmãos, tudo é regido mediante a palavra de Deus, e nada acontece na terra se nos céus não for liberado. Se Deus liberou uma palavra para a sua vida, que diabo é que vai levantar para interromper isso? Se Deus liberou uma palavra na sua vida, que chefe é esse que vai te impedir? Que situação é essa que vai fazer com que você retroceda? Não há nada que te faça retroceder a não ser você mesmo. Jesus Cristo diz para ele, e vê se isso não aconteceu outras vezes, vê se você já não escutou isso. Moisés para diante do Mar Vermelho, e Moisés olha para Deus e fala: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Deus vira para ele e fala assim: filho, por que você é tão tímido? Por quê? Por que você está clamando a mim? Olhe, aponta o seu cajado para esse mar e diga com que ele se abra, e ele vai se abrir. Josué está vindo com os seus homens, a fim de conquistar Canaã, a fim de entrar naquela terra, e quando ele está próximo a entrar, há um rio que ele tem que ultrapassar, e Jesus Cristo fala para ele, Deus diz para ele: vá adiante. Ele fala: mas Deus, de que forma? Olha um rio diante de nós estamos com a criança, e Deus fala: passa. Mas como? E parece que eu vejo aquele dilema dentro dele: e agora o que eu faço? E ele tomado
balanceado entre a fé e a razão, ele dá um passo e molha o pé dele nas águas e fala, meu Deus, e Deus fala para ele, continua, e ele dá outro passo e a água sobe um pouco mais, vai até na canela, ele fala, meu Deus, agora aqui vai acabar com tudo, agora eu vou morrer, aquilo tudo que tinha acontecido agora acaba, por que eu passei por tudo aquilo, por que eu insisti até agora, antes eu tivesse ficado na margem, e isso ele dá o outro passo e a água chega na cintura, mas parece que posso ver a fé crescer dentro dele mediante a atitude, os passos que ele vai dando, e a partir do momento que ele dá o outro passo, a água para, a Bíblia diz que as águas cessam, e eles passam por aquele rio, sem se afogarem. O que eu quero dizer nessa noite, irmãos, não seja tão tímido diante de um problema, se isso se levantou contra a sua vida, eu quero te dizer primeiramente que Deus não saiu do seu lado, eu quero te dizer que Deus fez uma promessa para você e Deus há de cumprir essa promessa na sua vida, eu quero te lembrar que Deus nunca saiu do seu lado, toda vez que você estiver andando na rua e olhar para a sua sombra, você se lembre que Deus está contigo, assim como a sua sombra está com você, Ele jamais sairá do seu lado, eu quero fazer te lembrar nessa noite, que esse caminho que você começou, você irmão não saiu, esse caminho que você está é justamente aonde você tem que passar, o que você está passando hoje é justamente o que você tem que passar, por quê, missionário? Porque é por esse caminho que você vai chegar lá na sua vitória, é por esse caminho que você vai chegar lá no seu propósito, é nesse caminho aí, não acredite você, que por conta das dificuldades, por conta dos problemas, isso torna o seu caminho, um caminho segundo a sua vontade, não a vontade de Deus. Quem é que te falou? Quem é que te falou que Deus não queria que tivesse esse problema? Quem é que te disse? Quem é que te disse que isso não iria acontecer? Deus não falou como seria o seu caminho, Deus falou que você iria chegar do outro lado, Deus não te disse que no meio do caminho ia ter ou não ia ter, Ele simplesmente falou, vai adiante. E da onde que a gente tirou da nossa cabeça que no meio do meu caminho, pelo fato de eu ter encontrado um problema, esse caminho já não é o caminho de Deus, e por conta disso eu vou tomar um outro rumo? Irmão, continua nesse caminho, não desiste do seu sonho, não desiste de ir adiante, porque o milagre vai acontecer, essa enfermidade vai sair, as coisas vão acontecer, irmãos, as coisas vão acontecer, e Deus vai te honrar no nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Eu quero terminar essa pregação dizendo que o Espírito Santo de Deus está contigo, eu quero terminar essa pregação dizendo que você não precisa ser assim tão tímido, você não precisa desistir dos seus sonhos, você não precisa desistir do seu caminho, você não precisa desistir dos propósitos que Deus tem colocado no seu coração, porque Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma direção, e Deus te ensinou nessa noite. Por que você é assim tão tímido? Quando isso acontecer, irmãos, não fique prostrado chorando, aponte o seu dedo para o seu problema e diga, para, em nome de Jesus, e vai haver bonança, você vai passar, você vai chegar do outro lado, no nome de Jesus de Nazaré, amém? Louvado seja Deus. Eu queria que você aí na sua casa, colocasse a mão no seu coração, queria que você meditasse nos caminhos que você saiu, as rotas que você deixou para trás, porque você encontrou um problema e você achou que aquele caminho não era mais de Deus, por conta desse problema. Irmão, lembra aí, eu queria que você se lembrasse dessas trajetórias, e eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Quem sabe isso, irmão, te custou um preço alto, por aquilo que você perdeu, por aquilo que você deixou de viver. Eu quero dizer, irmão, que ainda dá tempo. Eu quero dizer, irmão, que vai acontecer, que o milagre vai acontecer. Se você retornar para esse caminho, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te rendo graças pela Tua palavra. É ela, Deus, que nos motiva e nos faz ir adiante. É ela, ó Deus, que nos traz alegria, Senhor. É, ó Deus, a Tua palavra que nos traz a paz. É, ó Deus, a Tua palavra que nos dá força para nos levantar e dizer, para,
Aquieta-te em nome de Jesus. É, Senhor, por meio da Tua palavra que nós encontramos bonança. É por meio da Tua palavra, ó Deus, que nós conseguimos chegar no nosso propósito. Deus, eu quero Te agradecer porque o Senhor é fiel, ó Deus. Pai, eu quero pedir a Ti para que o Senhor possa olhar para esse meu irmão, para essa minha irmã. Quero clamar a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa abençoá-los no nome de Jesus. Quero pedir a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa falar com eles, para que o Senhor possa tocar no coração deles neste momento, de maneira que eles venham retornar, ó Deus, para o caminho que eles deixaram. Que eles, ó Deus, possam receber o renovo nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã que eles estiverem vendo esse vídeo. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, para que o Senhor possa impactá-los, para que, ó Pai, essa unção possa chegar na vida deles, e eles, ó Deus, possam ir adiante, sabendo que o Senhor está com eles. Que em nome de Jesus, ó Deus, quando surgir um problema, uma dificuldade na vida deles, eles possam, ó Deus, se levantar, eles possam, ó Deus, sem timidez, apontar e dizer: para, em nome de Jesus, porque eu vou passar. Para, em nome de Jesus, porque eu tenho que ir adiante, isso vai acontecer na minha vida. Eu Te peço, ó Deus, para que o Senhor possa trazer, ó Deus, esse espírito sobre a vida dos meus irmãos, esse espírito de excelência, Deus. O Senhor não tem nos dado, ó Deus, um espírito de covardia. Eu Te peço, ó Deus, para que o Senhor possa dar essa graça, ó Deus, a todos aqueles que ouvem, ó Pai, essa mensagem, essa oração. Eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que assim o Senhor possa fazer, abençoando a cada um destes, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu queria nesse momento ainda, te convidar a você abrir mão daquilo que você tem neste momento. Queria te convidar a você fazer um gesto de adoração, a você entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Aqui na tela vai aparecer os QR Code, vai aparecer as contas que você pode fazer um depósito, que você pode fazer uma oferta, você pode cumprir com seus dízimos. Eu quero te convidar nesse momento a fazer essa oferta, a cumprir essa parte que também faz parte desse culto. Queria te convidar a fazer nesse momento, ter essa atitude. E enquanto você faz isso, eu queria ministrar para vocês um versículo que está escrito: disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Aqui nesse versículo 30 do capítulo 4 de Marcos, diz que, nos mostra que Jesus está ali tentando encontrar uma forma, uma parábola, um meio de explicar como o reino dos céus age, uma forma como o reino dos céus acontece, e ele busca uma parábola para poder descrever, para tentar facilitar a nossa compreensão disso tudo. Irmãos, vai fazendo o dízimo, vai entregando sua oferta, o seu dízimo enquanto eu ministro, amém? Não para não. A Bíblia nos diz aqui que eles buscam a parábola, e nessa parábola é colocada, é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Eles encontram uma forma, eles encontram uma relação, uma parábola, um meio de explicar como o reino dos céus age, e eles falam: olha só, olha esse grão de mostarda, o quão pequeno é, mas quando isso cai na terra, isso produz, quando isso frutifica, isso germina, isso cresce e torna-se uma grande folhagem, a ponto de cuidar de um monte de aves, a ponto de cuidar de muitos, ser sombra para muitos. E o mesmo é com o reino dos céus. Irmãos, é de repente, as coisas, por mais simples que sejam, a palavra ministrada, por mais simples que seja, o evangelho, por mais louco que seja, quando ministrado, é capaz de transformar a vida de um homem, é capaz de mudar a vida daquele que era maconheiro, da vida daquele que era adúltero, é capaz, através de uma oração, de uma palavra, de um entendimento, é através de uma simples
oração que a gente recebe a cura. O reino dos céus é semelhante a esse pequeno grão, e nós não podemos nos esquecer que vinculado junto ao reino dos céus está essa prática do dízimo e da oferta. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que, irmãos, essa sua semente que você está colocando hoje, pode parecer que é muito pequena, pode parecer que não vai dar para nada, e que até chega a ser meio insignificante. Eu quero te dizer, continua, põe essa oferta, continua dando esse dízimo, porque aquele que é fiel no pouco, no muito, Deus há de colocar. Eu quero te dizer que esse pouco que você tem dado, Deus há de frutificar, Deus há de prosperar, e isso de repente crescer, e você então ser próspero. Eu queria trazer essa palavra de meditação nesse momento, e dizer que você, irmãos, pode continuar ofertando e dizimando com alegria e certeza de que as coisas vão acontecer, porque é dessa forma que o reino dos céus age. Então somente continue e seja fiel. Amém? Eu queria fazer uma oração juntamente a você neste momento. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, para que o Senhor possa abençoar esse meu irmão e essa minha irmã, ó Deus, que ofertou, que dizimou. Essa pessoa, ó Deus, que foi tocada pela Tua palavra e quis, ó Deus, entregar essa oferta diante de Ti, que foi impelido, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Eu, ó Pai, te peço para que o Senhor possa abençoá-los, possa, Deus, enchê-los. Clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que a Tua bênção, ó Deus, possa acompanhá-los, e eles possam ver, ó Deus, esse crescer, ó Deus, assim como é, ó Pai, com o reino dos céus, em nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos, deixa eu te despedir com a bênção apostólica, e que de fato Deus possa te abençoar, e essa bênção possa chegar na sua casa, que o amor de Deus e nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, e que essa unção de coragem, valentia, de fé, possa entrar dentro da sua casa e inundar a sua vida, de maneira que você, diante de um problema, possa ordenar: aquieta-te, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, Deus te abençoe. Até a próxima. Sábado que vem estaremos novamente aqui às 8 horas. Você, se puder, anima, ativa aí no seu dispositivo um sinozinho, um sino, de maneira que quando surgir uma pregação, quando a Floresta publicar algum vídeo, você vai ser lembrado. Mas eu quero te convidar para estar conosco no próximo sábado. E Deus te abençoe em nome de Jesus.